Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho da Coligação Espírita Progressista aqui no nosso canal do YouTube. O meu nome é Carla e eu sou uma das trabalhadoras da coligação que hoje estou aqui para realizar um Evangelho no lar com vocês. Bom, para iniciarmos, eu gosto de lembrar, quando eu estou aqui com vocês, da necessidade da gente realizar o Evangelho no Lar na nossa casa. A gente adora a companhia de vocês, nós ficamos muito felizes que vocês tenham acompanhado a gente, agora mesmo com a mudança para o YouTube, mas é importante lembrar que vocês devem e podem fazer o Evangelho no Lar na casa de vocês. Basta definir um dia, um horário e seguir o mesmo roteiro que a gente faz aqui. É muito importante, faz muito bem para o lar, é um encontro com Jesus, é um momento de reflexão, de estudo em família, que você pode realizar na sua casa também, não só aqui com a gente. Bom, para nós iniciarmos hoje, nós vamos começar com a nossa prece inicial. Então, nesse instante, eu convido todos vocês para que vocês possam elevar o seu pensamento até o nosso Criador, nosso Pai Celestial, agradecendo pela vida, pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em nome dele, em nome do nosso Mestre Jesus, que é quem nos auxilia na nossa evolução espiritual aqui na Terra. Agradecemos e rogamos aos benfeitores espirituais para que possam abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, que nós possamos refletir sobre as lições que hoje serão lidas e tirar o melhor proveito desse nosso Evangelho no Lar, dessa nossa reunião de estudo desta noite. Que assim seja. Muito bem, então vamos começar, certo? E é isso que vocês podem e devem fazer na casa de vocês, tá? Fazer exatamente como a gente faz aqui, definir um dia, o nosso dia aqui são quartas, né? As quartas, às 19 horas, vocês podem ver o melhor dia e o melhor horário na casa de vocês para também realizar o Evangelho lá. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo do capítulo 23, que é Moral Estranha. Nós vamos ler o item Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada. Nós vamos ler os itens 9, 10 e 11. Então vamos começar? Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os mesmos domésticos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Item 10. Eu vim trazer fogo à terra, e quero que senão que ele acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Vamos ver então qual foi a explicação aqui do Kardec para esses dois trechos evangélicos. É o item 11. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras: Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai e o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento.
o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Bom, é essa passagem do Evangelho hoje que nós vamos estudar. Então, como eu falei, né? A gente já tem uma dica aí pelo nome do capítulo, né? Moral estranha, aquilo que vai nos soar estranho, mas na verdade tem um sentido, e um sentido muito profundo para ser analisado, né? O Evangelho de Jesus, ele traz muitos ensinamentos, e a gente tem que lembrar que na época que Jesus passou pela Terra, as pessoas não tinham o conhecimento, né? Não tinham desenvolvido tantas capacidades quanto nós temos hoje. Então Jesus, para poder falar com elas, para poder ensiná-las, ele falava muitas vezes numa linguagem figurada, né? Por isso tanto de parábolas e coisas nesse sentido, para que as pessoas pudessem refletir e tentar chegar ao verdadeiro ensinamento, à mensagem de Jesus. E a gente tem que lembrar que Jesus também falou, né? Que ele não tinha como, naquele momento na sua passagem da terra, como esclarecer tudo, que viria mais tarde o Consolador que esclareceria aquilo que ele não poderia explicar naquele momento. E a gente sabe, dentro da doutrina espírita, pela revelação dos espíritos, que o Consolador prometido de Jesus é justamente o Espiritismo, né? Que vem trazer, revelar essas leis que regem não só a nós, mas ao universo, né? Leis de Deus, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprimorar essa nossa parte moral. Então, moral estranha, olha o nome do capítulo, é aquilo que a gente deve olhar, que sou estranho, mas tem um ensinamento ali profundo, necessário para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa reforma íntima. Esse item, olha como, né, soa, já sou estranho quando a gente lê o nome do item que a gente acabou de ler. Não vim trazer a paz, mas a espada. Poxa vida, é o que Kardec já fala na sequência, após a leitura ali dos trechos evangélicos de Mateus e Lucas, ele fala, mas Jesus não é a personificação do amor, aquele que apregoava, aquele que exemplificava o amor, quem passou pela terra e deixou esse legado imenso da lei do amor vivida, né? E aí fala, como que Jesus pode ter falado uma coisa dessa? Será que isso são palavras mesmo de Jesus, né? Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Já é a pergunta já que Kardec coloca logo no início. E faz sentido, porque sou estranho. Olha aí, a moral estranha, mas tem um ensinamento por trás, né? Destas palavras, não vim trazer a paz, mas a espada. Sim, Jesus disse essas palavras. E como acabei de explicar, existe um ensinamento e as suas palavras muitas vezes eram figuradas para que as pessoas pudessem chegar ao ensinamento. Então, foi ele quem disse isso? Foi ele quem disse. Mas se a gente for interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, como bem Kardec colocou aí, vai parecer que Jesus estava querendo trazer a discórdia. Estava querendo trazer ali, né, um tipo de embate, porque mãe contra filho, filho, né, contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Aí fica parecendo que Jesus queria trazer a discórdia para os lares, e não é nada disso, tá? O que Jesus quis trazer aí pra gente é apresentar que ele viria para não trazer o usual, para trazer o novo. Jesus foi incumbido de trazer a boa nova, o evangelho. Então é lógico que quando você chega com ideias novas, com uma forma nova de vivenciar a vida, de enxergar a vida, isso vai gerar alguns conflitos. Jesus, ao invés de julgar o próximo, ele perdoava. Ao invés de se vingar, né, de rebater, ele perdoava e falava, olha, se te batem numa face, dá outra. Perdoa 70 vezes 7. Então, a mensagem de Jesus eram ideias novas e trariam contradições aí, né? Trariam dúvidas e gerariam um pouco de confusão entre as pessoas. Mas
o Evangelho de Jesus, ele é um instrumento. Todas as mensagens de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, eles servem para uma luta que todos nós travamos internamente, que é o bom combate. É o combate de nós contra nós mesmos. Então, quando Jesus fala, não vim trazer a paz, ele quer dizer que ele não veio trazer um mundo cheio de facilidades. Ele não vem trazer a ociosidade, porque infelizmente é dessa forma que a gente entende a paz ainda. Quando pensa paz, viver, né? Todo mundo se imagina logo numa praia. Pelo menos até eu às vezes me pego pensando nisso, numa praia, tomando um coco, não fazendo nada, não trabalhando, não tendo preocupação de ordem material alguma. A gente ainda tem uma noção equivocada do que seja paz, né? A gente acha que é essa ociosidade, essa abundância de recursos materiais, a falta de preocupação com recursos materiais, quando a verdadeira paz é a do espírito, é a da consciência de que a gente fez aquilo que deveria ser feito de acordo com Cristo, de acordo com Deus nosso Pai. Então, quando Jesus fala, não vim trazer a paz, ele está falando, olha, eu não vim trazer essa paz que vocês estão imaginando, não vim trazer essa ociosidade, o ficar sem trabalhar, abundância de recursos, não é nada disso, eu vim trazer para vocês a espada, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, ou seja, eu vim trazer um instrumento que se usa nos combates. Numa guerra não se usa a espada? Então, Jesus veio trazer a espada, uma espada de luz, né? Para ser usado no embate, no combate das nossas próprias trevas, das nossas próprias imperfeições. Então, nesse ensinamento de Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada, é isso que o mestre estava tentando nos ensinar. Que a gente não espere uma vida ociosa sem trabalho, que a gente não espere uma vida sem lutas internas que trazem o nosso crescimento espiritual, mas sim que a gente utilize o ensinamento que ele mesmo trouxe, a espada de luz que ele trouxe, os ensinamentos, para que ilumine as nossas trevas, para que a gente possa ir aperfeiçoando o nosso espírito, ganhando qualidades e virtudes nesse combate, que é um combate interno, que é um combate nosso conosco mesmo. Então é isso. E a gente deve lembrar, falar, nossa, Jesus falou isso. Jesus é o maior exemplo que nós temos do bom combate. Jesus não fugiu ao bom combate, né? Ele exemplificou ao longo de toda aí a sua vida o amor, o perdão, e culminou isso com o maior exemplo, se deixando ser crucificado, para nos exemplificar que acima da vontade dele está a vontade de Deus e que ele a cumpre, que ele a aceita. Jesus poderia ter fugido da cruz, não precisava ter sido crucificado, mas ele lutou o bom combate antes da vontade dele, fez-se nele a vontade do Pai, de Deus, né? Então, pra gente lembrar, quando a gente estiver desanimada e querendo uma vida boa, cheia de facilidades, lembrar que Jesus, que é o nosso mestre, aquele que serve de exemplo, que é o nosso guia, travou o bom combate. Por que que a gente tem que ficar sem travar combate nenhum, deixar as trevas, aí as nossas imperfeições, a nossa negatividade aflorar? Por que não seguir os passos do mestre? E para a gente poder pensar um pouco mais nessa lição, tem no Caminho, Verdade e Vida uma lição que se chama 104, que é justamente dessa passagem. A espada simbólica é o nome da passagem, da mensagem. E tem exatamente a mesma passagem aqui de Mateus, ó. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada, né? E aí eu vou ler aqui o que Emmanuel nos traz de ensinamento desse trecho. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores,
apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Ó, então já Emmanuel já traz aí isso que a gente estava comentando, que quando pensamos em paz, pensamos nessa paz infrutífera, né? Que não traz nada de bom, só a gente lá sem fazer nada. E aí ele continua: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Olha aí o que nós comentamos, né? Jesus veio trazer a espada, ele veio trazer a boa nova, veio trazer o evangelho, veio trazer o conhecimento. A espada de conhecimento, como Emmanuel fala, né? A espada simbólica do conhecimento interior. Aquilo que nós devemos fazer para lutar interiormente contra as nossas falhas e imperfeições, e que Jesus foi o primeiro a exemplificar o uso dessa espada, né? Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, Emmanuel deixa bem claro aí esse trecho do Evangelho, que eu já vou dar um spoiler para vocês. A gente vai continuar a estudar e tem mais, acho que uns 2 itens aí dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser explicado aí pelo professor Rubens nos nossos próximos Evangelhos a respeito desse tema. Mas eu gostaria que vocês guardassem isso, né? Jesus sim é o príncipe da paz, é ele que nos traz a verdadeira paz, não a paz do mundo, mas a paz espiritual. Como a gente alcança essa paz espiritual? Trabalhando com todos os recursos que Jesus nos trouxe, ou seja, como o Evangelho. Em quem? É no vizinho, é na irmã, na mãe? Não, é em você mesmo. Trabalhe com os recursos que Deus te proporciona, que Jesus, com o legado do Evangelho que Jesus nos deixou, trabalhe em você mesmo. Lute contra as suas imperfeições, contra os seus defeitos, usando o Evangelho como a espada simbólica do conhecimento interior, como Emmanuel bem colocou. Utilize esse ensinamento a seu favor, para o seu crescimento espiritual. E aí sim você vai ganhar, vai chegar, né, a verdadeira paz. Não a paz de não trabalhar, de não ter preocupações, mas sim a verdadeira paz espiritual. Porque essa paz material, ela vai ficar aqui. Todos nós estamos transitoriamente na Terra. Quando a gente se despedir desse mundo, temporariamente também, né? Porque vai para o plano espiritual, depois volta para cá. Mas quando essa reencarnação se encerrar e nós tivermos que retornar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós não vamos levar nada de material. Nada do que se entende como paz desse mundo material vai conosco. Vai conosco somente aquilo que nós conquistamos, quem nós somos, em virtudes, em qualidades, mas também em defeitos. Então devemos pensar o que vamos levar para quando retornarmos à pátria espiritual e lutarmos para que a nossa bagagem seja a paz espiritual, a da consciência reta, de que estivemos aqui, passamos pela terra e fizemos o nosso melhor, a consciência tranquila de que em cada situação procuramos, no mínimo, né? Aplicar os ensinamentos de Jesus em nós mesmos. Não é no irmão, não, é em nós mesmos. Então fica aí a mensagem. Não vim trazer a paz. Não é a paz material que vai nos trazer
essa tranquilidade, e sim a nossa consciência tranquila, no sentido de que nós estamos travando a nossa luta espiritual todos os dias para nossa melhora, mas vim trazer a espada, que a gente utilize a espada que Jesus nos legou, que é o seu evangelho, tá bom? Então, nesse instante, eu vou convidar todos vocês para que a gente faça o nosso encerramento através das vibrações. E nesse instante, então, nós vamos unindo os nossos pensamentos em vibrações de amor e dessa paz que nós tanto falamos, que a paz de espírito, da retidão da nossa consciência, que cada uma das pessoas encarnadas nesse mundo possa buscar o evangelho, a orientação do nosso Mestre Jesus, para que a verdadeira paz possa reinar sobre a terra. Vibremos por todos os povos, por todos os governantes, vibremos pelo nosso Brasil, vibremos por todos os irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo com as catástrofes climáticas, com ventos fortes, com mares revoltos, com incêndios, com terremotos, com enchentes, com nevascas. Oremos, Pai, e pedimos por todos os nossos irmãos que estão em necessidade, sem comida, sem um lar. Vibremos, Pai, por todos os nossos irmãos que estão doentes, acamados em seus lares ou em hospitais. Vibremos, Pai, por todos os profissionais da saúde. Vibremos por toda a infância abandonada, por todas as crianças em orfanatos, assim como vibramos pelos nossos idosos esquecidos, pelos familiares. Vibremos por asilos, por casas de repouso. Vibremos, Pai, pelas escolas. Vibremos, Pai, pelas casas de oração ao redor do mundo. Pedimos pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista na Rua Batuíra 297, rogando por todos os seus trabalhadores, dirigentes, encarnados e desencarnados e assistidos, por todo o bairro da Vila das Mercês. Rogamos, Pai, nesse instante, para que cada um que esteja em sintonia conosco nesse momento, para que receba a luz, a bênção que vem do alto sobre o seu lar. E eu peço para que cada um de vocês que nos acompanha, peça pelo lar de vocês, pela família de vocês. Imagine Jesus adentrando a casa de vocês, trazendo esta paz, este amor, esta harmonia para o seu lar. Pedimos, Senhor, humildemente nesse instante, por nós mesmos, para que o Senhor, Pai, dê-nos força para o bom combate sobre o qual falamos, estudamos no dia de hoje. Que Jesus possa ser sempre o exemplo a tocar os nossos corações, a inspirar, a nos motivar a nossa reforma íntima. Pedimos nesse instante, Pai, para a equipe que nos auxilia nesse trabalho, que possa fluidificar as águas que foram deixadas. Aí a gente sabe que algumas das pessoas que nos seguem, e vocês podem fazer sempre isso, durante o Evangelho, deixar a água para ser fluidificada, que as águas possam ser fluidificadas, que cada um possa receber nesse instante o tratamento espiritual necessário, abrindo a mente, abrindo o coração, através do Evangelho. E assim, então, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos a essa equipe que trabalha, essa equipe espiritual que trabalha incessantemente na divulgação do seu Evangelho, do Consolador prometido que é o Espiritismo. Agradecemos por esse amparo amigo que é dado nesse instante a todos que nos acompanham através da internet. Rogamos, Pai, para que cada um de nós possa ter uma boa semana, que possamos trazer o nosso coração para bem perto do seu Mestre, bem perto do seu amor, Pai Celestial, que possamos buscar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, hoje e sempre. Gratos pela essa oportunidade, nós vamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, fico muito feliz de quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês.
E aproveitando aqui esse espaço, esse finalzinho, para lembrar para vocês que nós estamos em férias na coligação, a maior parte das turmas já encerraram as aulas, mas agora em julho nós vamos ter 2 atividades muito interessantes aí para você que estiver de repente sem fazer nada em casa, né, e quiser ir no sábado assistir um filme, discutir um pouquinho, debater aí um pouco sobre o espiritismo. No dia 12 de julho e no dia 19 de julho nós vamos fazer 2 sessões aí interativas de cinema, que é quando a gente vê um pouquinho do filme, debate, tem pipoca, tem encontro. Então dia 12 de julho e dia 19 de julho, às 2 horas, na Coligação Espírita, nós estaremos lá. Quem quiser pode ir conhecer a casa, quem já frequenta, leva os amigos. O que nós vamos debater vai ser o Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2 Mensageiros. No dia 12 é o Nosso Lar 1, no dia 19 é o Nosso Lar 2 Mensageiros, tá bom? Conta aí com a participação de vocês e saber que a nossa casa está aberta e vai continuar aberta no período de férias, com a assistência espiritual funcionando em ordem, terças e quintas, das 2 às 4, das 19 às 21, e no sábado também, nas manhãs, não vou recordar o horário certinho, no período da manhã, eu acho que é das 9 às 11h30, se eu não estiver errado, e à tarde das 3 às 5, tá bom? A nossa casa tá aberta para vocês. Quem é nosso aluno, não se afastem, continuem fazendo tratamento, e em agosto a gente retorna com as aulas, e não percam a oportunidade de participar com a gente aí desses eventos que a gente preparou com tanto carinho para julho, tá bom? Fiquem em paz, uma boa semana e até a próxima!